Bom dia, pessoal. Olha, hoje nós vamos fazer uma releitura sobre juros simples e juros compostos, para a gente entender de vez esse assunto, tá bom? Então, como calcular juros simples e composto? Vamos parar com as dúvidas? O que é juros? Né? Os juros é definido como o valor cobrado por crédito em dinheiro, é como se um aluguel fosse cobrado por emprestar dinheiro. Exemplo, se você empresta R$ 500 para alguém, essa pessoa terá que pagar mais na hora de devolver. Se ela pagar R$ 680, terá pagado R$ 180 a mais. Então, isso é o juro. O juro é aquele valor acrescido do montante que você tinha anteriormente, tá? Então, a fórmula de juros é essa aqui. Juros é igual capital vezes a taxa de juros, vezes o tempo de aplicação, dividido por 100. Então, toda vez que você quiser saber sobre os juros, você vai ter aqui, ó, o C significa capital inicial, o I significa a taxa de juros cobrada, porque às vezes você tem 0,5%, você tem 2%, você pode ter a quantidade de por cento que for. O T é o tempo de aplicação, porque você pode ter 1 mês, 2 meses, 1 ano, e assim sucessivamente, tudo dividido por 100. Montante. Montante é aquele valor acumulado no final da operação, ou seja, no final do seu investimento. Então, o seu capital inicial mais os juros que você adquiriu. Então, formou um montante. Então, aqui, montante é igual. C significa capital. I significa taxa de juros. Esse T aqui é o tempo, tá? Mais 100, ou dividido por 100, tá bom? Um banco empresta 3.000 para uma pessoa e cobra uma taxa de 10% ao mês. Depois de 5 meses, quanto essa pessoa deve ao banco? Olha lá o que aconteceu. A pessoa pegou R$ 3.000 a uma taxa de 10% ao mês por 5 meses. Então, vamos ver o que aconteceu. Juros é igual ao capital inicial, né? Mais a taxa de juros vezes o tempo. Então, você tem que analisar aqui. Qual foi o capital que a pessoa pegou? A pessoa pegou R$ 3.000. E aqui a taxa percentual, então tem um 10 aqui. E o T é o tempo. Quanto tempo levou? 5 meses. Então, multiplicou tudo. 3.000 vezes 10 vezes 5, dividido por 5. Então, deu 1.500. Quando você faz essa multiplicação e divide por 100, o resultado dá 1.500. Então, o montante vai ser o seguinte: 3.000 que você já tinha pego emprestado, mais o 1.500, que é os juros. Então, juntando tudo, somando, você vai pagar 4.500. Isso é o que a pessoa deve pagar ao banco no final de 5 meses, tá? Juros simples. No regime de juros simples, temos a aplicação de juros, sendo fixa apenas na capital inicial, sendo assim constante. Ou seja, não vai mudar. Foi igual ao exemplo anterior. Você teve ali 10% em 5 meses. Então, não houve variação nenhuma. Juros é igual capital inicial vezes a taxa de juros vezes o tempo, tá? Montante é o tempo arrecadado no período da aplicação. Montante é igual juros mais capital. O crescimento de um regime a juros simples é gerado por uma PA, onde a razão é o valor de juros desse regime. Logo, o gráfico de crescimento é dado por uma reta, ou seja, vai ser constante esse crescimento. Ele não vai sofrer nenhum tipo de variação. Então, por exemplo, se for R$ 20 em janeiro, vai ser 20 em fevereiro, 20 em março, e assim sucessivamente, tá bom? Já o juros composto, o juro composto, ele são juros sobre juros. São juros sobre juros. Ou seja, os juros são aplicados a cada intervalo de tempo, um após o outro. O montante permanece sendo, o montante continua, os juros mais a capital inicial.
Já na fórmula do montante, aí no juros compostos, você vai ter o capital inicial, o número 1, entre parênteses, mais I, que é a taxa, ou seja, a taxa da porcentagem, elevada a T, que é o tempo. O crescimento de um regime a juros compostos é gerado por um APG. Assim, esse crescimento é dado por uma exponencial. Por quê? Porque ele por exemplo, vai ser R$ 20 em janeiro, 22 em fevereiro, 24, 26 em março, vai sofrer uma variação crescente. Diferença de rendimento. Aqui eu coloquei um exemplo. Período de 10 meses, o capital foi R$ 100 e a taxa vai ser 10% ao mês. Para você analisar a diferença entre os juros simples e os juros compostos, o montante tido pelos juros simples e o montante tido pelos juros compostos. Então, vamos lá. Os juros vai ser o mesmo, tá? Os juros vai ser de R$ 10. Observem aí. Então, começou no marco zero, cada um tinha R$ 100. Só que no primeiro mês, o juro simples deu R$ 10, o juro composto deu R$ 10. Então, no final de janeiro, você tem 110 no juro simples, tem 110 no juro composto. Só que no segundo mês, você tem R$ 10 no juro simples, só que você tem R$ 11 no juro composto. Observe que já sofreu uma variação. Então, no final de fevereiro, você tem R$ 120 no juro simples e R$ 121 no juro composto. Em março, que é o mês 3, você tem R$ 10 no juro simples e você tem R$ 12,10 no juro composto. Então, o seu montante no juro simples, ele vai ficar crescido aí a R$ 10 por mês. No final de 10 meses, você vai ter R$ 200. Já no juro composto, ela sofreu uma variação muito grande, porque em fevereiro você teve R$ 11, em março você teve R$ 12,10, em abril você teve R$ 13,31, em maio R$ 14,64, em junho R$ 16,11, em julho R$ 17,72, aí agosto R$ 19,49, setembro R$ 21,44 e outubro R$ 23,58. Então, houve uma variação. Veja que no montante, os valores ficaram completamente diferentes, porque você tem R$ 110 em janeiro, fevereiro você já tem 121, março você já teve R$ 133,10, abril você já teve R$ 146,41 e no final, em outubro, você teve R$ 259,37. Então, veja a diferença no valor monetário, ou seja, no dinheiro, que no juro simples você tem apenas R$ 200, já no composto você teve R$ 59,37 a mais. Como calcular? Aqui já é uma fórmula de o que foi que aconteceu com aquele cálculo, né? Aí aqui no juro simples e no juro composto. No juro simples, observe que o valor monetário sempre é o mesmo, R$ 200 o tempo todo. E os juros também, 0,06 o tempo todo, tá? Então, nessa casa aqui, a taxa de juros era de R$ 12. Então, no final do primeiro mês, ele teve 212, fevereiro 212 e março 212. Já que no composto, observe qual foi a diferença. Veja que no juro simples, sempre foi R$ 200 inicial, seu capital aí. Já no juro composto, não. No primeiro mês você tem R$ 200 vezes 0,6 centavos de juros, você teve R$ 12 de juros. Seu montante foi de 212. Quando a gente começa a calcular fevereiro, a gente não vai por R$ 200. A gente já pega o montante anterior, que é 212, vezes 0,06, aí você já teve um juros de R$ 12,72. Você soma 212 mais R$ 12,72, você já está com R$ 224,72. Então, esse vai ser seu novo capital. Aí você vai pegar 224,72, multiplicar por 0,06 e você já vai ter de juros 348. Aí soma os 224,72, você já está aqui ó, com R$ 238,20. Analisando no final de junho, o montante do juro composto já está em R$ 283,70, enquanto do juro simples continua em 212. Vamos ter agora alguns exemplos de como calcular
Os juros simples. Calcula os juros simples em um montante referente ao capital de R$ 80.000, investido a 11% ao mês durante 5 meses. Então, 11% ao mês. Aí nós vamos começar pelos juros. Você tem o capital versus a taxa de juros versus o tempo. Então, você vai pegar 11%, você vai transformar 11 sobre 100. Depois, você vai transformar essa fração em um número decimal. Por isso que aqui está. Juros é igual a 80.000 vezes 0,11 vezes 5. Porque esse 0,11 aqui já foi a transformação desse 11%. Transformou em 11 sobre 100. Depois transformei em número decimal, que deu 0,11. Multiplicando tudo, você vai ter um juros de 44.000. Aí aqui seria o seu montante, esse S é o seu montante, que é o capital mais os juros. O inicial era 80.000, mais 44.000, você tem R$ 124.000. No final de 4 meses, de 5 meses, os juros que ocorreu sobre o seu dinheiro foi de 44.000 e um montante de 124.000. Então, analise que aqui você tinha depositado 80.000, no final de 5 meses você ganhou um juros de 44.000, você agora já está com R$ 124.000. Uma pessoa empresta R$ 3.000 a uma taxa de juros simples de 3% ao mês, no período de 5 meses. Quanto receberá ao final desse período? Você emprestou R$ 3.000 a uma taxa de 3%. Quanto será que você lucrou no final de 5 meses? Então, aqui seu capital inicial é de 3.000. Sua taxa de juros aqui é de 3%. De novo, você vai transformar em fração, transformar em número decimal. Aí aqui você vai ter 3 sobre 100. E quando você transformar, você tem 0,03. O tempo é de 5 meses. Então, a fórmula de juros é essa. Juros é igual a capital, vezes a taxa de juros, vezes o tempo. Juros é igual a 3.000 vezes 0,03 vezes 5. Multiplicando tudo, você achou um juros de R$ 450. Já o montante é o capital mais os juros. Então, você tinha R$ 3.000 mais 450 de juros, seu montante é de 3.450. Exemplo 3. Qual a taxa de juros simples de uma aplicação de R$ 2.000 que após 12 meses gerou um montante de 2.600? Nessa questão, eu já quero saber qual foi a taxa dos juros, tá? Que aconteceu nessa aplicação aí. Porque você começou o ano com R$ 2.000 e terminou com 2.600. Então, para eu descobrir a taxa, para eu descobrir esses juros aí, eu tenho essa formulazinha, que é montante menos capital sobre capital versus o tempo. Então, quem é o meu montante? Meu montante é 2.000. 2.600 o meu montante, porque o montante é o capital mais os juros. Então, no final, não foi 2.600. Então, esse é meu montante e meu capital inicial é 2.000. Então, eu tenho 2.600 menos 2.000. E capital versus o tempo. O capital foi 2.000 e o tempo foi 12. Então, eu tenho 2.000 vezes 12. Aí, eu tenho 2.600 menos 2.000, que dá R$ 600. 2.000 vezes 12 dá 24.000. Eu elimino os dois zeros, vai ficar 6 dividido por 240, que deu o valor de 0,025 ao mês. Fazendo essa transformação, eu tive uma taxa de juros de 2,5% ao mês, tá bom? Agora a diferença quando os juros é composto. Um banco paga juros de 12% ao ano. Esse AA significa ao ano. Que quantia é possível receber após 2 anos se aplicarmos 5.000 hoje? A fórmula do montante dos juros compostos é essa aí. Montante igual capital vezes, abre parênteses, 1 mais I, esse I é a taxa de juros, elevado a N, que N significa o tempo. Então, você vai montar assim, montante é igual a 5.000 vezes 1, mais 12, olha lá, por cento, 12 sobre 100, elevado a 2, porque é 2 anos. Então, primeiro eu transformo 12 sobre 100, vou ter 0,12, mais 1, 1,12. Aí eu vou ter
5.000 vezes 1,12 ao quadrado. Faço primeiro essa potência, 1,12 vezes 1,12. Vou ter 1,2544 e depois multiplico por 5.000, que aí eu vou ter um montante de R$ 6.272, tá bom? Segunda fórmula. Qual o valor da aplicação que resultou em um valor futuro de R$ 1.500, sabendo que foi aplicado durante 5 meses a taxa de juros composto de 2% ao mês? Então, o capital vai ser montante dividido por 1 mais a taxa. Essa taxa aí, pessoal, é a porcentagem, tá bom? Os juros aí. Então, o capital foi 1.500. Aí 1 mais 0,02, que você vai transformar 2 sobre 100, depois transforma em número decimal, elevado a 5. Aí você vai ter aí 1,02 elevado a 5, vai fazer essa potência, tá? E depois vai pegar o 1.500 e dividir por esse valor dessa potência. Então, você vai ter o resultado de R$ 1.358,60, porque você vai aproximar, que deu 596. Então, 59 está próximo de 60. Então, eu digo que é R$ 1.358,60. Juros compostos. Quero um montante de 30.000 daqui a 7 meses. Quanto devo aplicar hoje se os juros compostos forem de 15% ao mês? Esse aí é o seu capital inicial, R$ 30.000. N aí é o tempo, 7 meses. Então, o C que ele quer saber é quanto devo aplicar hoje, tá? O S aí, na verdade, é montante, me desculpe. O seu montante foi 30.000, o seu tempo é de 7 meses. Ele quer saber qual é o seu capital inicial. Quanto foi que você começou investindo para que no final de 7 meses você obteve R$ 30.000 no juro composto? E aos juros, 15% ao mês, aí de novo a transformação, 15 sobre 100, depois transformei de novo para número decimal, 0,15. Aí eu vou ter S, que é o montante, tá? Esse S é montante, igual capital, 1 mais o I de juros e o N do tempo. Aí eu vou colocar no lugar do S, que é o M, tá? Vocês não precisam estar preocupados, pode usar uma fórmula só, é porque depende de livro para livro, tá? Então, o seu montante foi de 30.000, eu coloco no lugar do S, é igual C, que eu estou atrás do capital, mais 1 mais vezes 1 mais 0,15 elevado a 7. Aí eu vou ter 1,15 elevado a 7, resolvo primeiro a potência, tá? Depois eu vou pegar esse 30.000 e dividir pelo resultado da minha potência aí. Então, vai ser o meu capital. Então, meu capital inicial foi de R$ 11.278. R$ 11.278,11. Esse vai ser o meu capital inicial. Espero ter ajudado. Bom dia, uma boa aula.